Olá, meus amigos. Estou aqui novamente para conversarmos sobre o filósofo Spinoza. Eu venho estudando bastante Spinoza e é um filósofo que eu gosto muito desde os primórdios lá, antes mesmo de entrar no meu primeiro curso de filosofia. Eu recentemente deixei um texto disponível para vocês nos meus blogs sobre Spinoza e vocês vão encontrar outros vídeos de minha autoria. Mas eu estava pensando, para quem não... A grande dificuldade que as pessoas encontram quando se deparam com um filósofo da natureza de Spinoza, ou outro filósofo como René Descartes, Kant, etc., a que resposta que este filósofo está querendo dar? Qual a pergunta que motivou a sua filosofia? Ou seja, se torna necessário inserir este filósofo dentro do contexto histórico, cultural, ao qual o mesmo pertence. Veja, existem diversas profissões. Eu entendo que filosofia é uma das mais difíceis. Por quê? Se nós formos pensar em Tales de Mileto, que é considerado o primeiro grande filósofo, nós temos, lá na Grécia Antiga, nós temos hoje 28 séculos. São 28 séculos de filosofia. E quando eu pego um filósofo dentro desse período, ele, em geral, faz referências a filósofos anteriores e, muitas vezes, ele é citado ou vai influir filósofos posteriores. E não só filósofos, como cientistas e outros pensadores. Então, a bagagem teórica que se necessita, por vezes, para compreender um determinado filósofo, é muito grande. Daí que é comum dizer, e eu particularmente sou dessa opinião também, que além do curso de filosofia formal, 4, 5 anos de curso, a pessoa há de precisar também de pelo menos mais 10 anos de estudos até poder dominar razoavelmente bem um determinado setor da filosofia. No caso em particular de Spinoza, me parece que é importante entender o momento histórico no qual ele está vivendo, pelo menos desde o século XV. Eu fiz uma pequena anotação aqui, só para facilitar e não esquecer algum ponto importante. Veja, se nós vamos pensar no grande período que foi a Idade Média no mundo ocidental, que aliás só existe Idade Média mesmo no mundo ocidental, nós temos que durante todo esse percurso havia um único Deus e uma única religião. Havia a crença em um mundo ser plano e nesse mesmo mundo ser chato. Crença de que não havia mais povos além daqueles povos já conhecidos. E de que a Terra é completamente imóvel e o Sol e demais astros é que se moviam ao redor da Terra. Essa era a verdade. Nós possuímos a verdade. E essa estava nos livros da Bíblia. A sociedade era eminentemente cristã, católica, apostólica, romana, e a verdade que se opusesse às Sagradas Escrituras era com certeza falsa. Agora, tudo isso mudou repentinamente. A mudança foi muito brusca. Ela começa já no final do século XV. Para ser mais exato, em 1492, quando Cristóvão Colombo descobre a América. Depois, em 1517, nós temos as 95 teses de Martinho Lutero, que é a reforma protestante. Se antes eu tinha uma única religião, agora eu tenho duas. No caso do Colombo, se antes o mundo era chato, agora o mundo é esférico, é uma bola. Nós temos dois grandes pensadores, o Copérnico e o Galileu Galilei, que irão provar a teoria do heliocentrismo. Ou seja, não é o Sol e os demais astros que giram ao redor da Terra, e sim a Terra e os demais astros que giram ao redor do Sol. Então, o século XVI ele deve ser visto como um século de profundas mudanças em paradigmas e uma total reorientação sociocultural. Daí,
temos então que daquele mundo estático, durante séculos, aquele mundo parado, houve uma mudança. E mudou para quê? Para o cisma da igreja, para a esfericidade da Terra, para a existência de outro continente, de outros povos, da Terra não ser mais o centro do universo, e o Sol, de imóvel, o Sol passou a ser imóvel, e a Terra e demais astros que passaram a girar em torno do mesmo. Ora, com todas essas mudanças que ocorreram do finalzinho do século XV, a partir de 1492, com a descoberta da América, e ocuparam boa parte do século XVI, coube ao século XVII, onde sim está inserido Spinoza, dar uma resposta. Que resposta nós vamos dar? Pois nós precisamos de uma verdade. O ser humano necessita de uma verdade, seja ela qual for. É a nossa busca. Daí a todas essas religiões, a ciência, a filosofia, etc. E esta resposta foi encontrada no método. Né? Ora, se até aqui fomos enganados, se todas as nossas conclusões, se tudo que nós sabíamos, tudo que nós um dia soubemos, não era verdadeiro, então como é que vamos agora caminhar em busca da verdade? Vamos caminhar em busca da verdade através do método. Então foram propostas 3 abordagens. A empirista, a racionalista e a da ciência moderna. No meu ver, elas se complementam. Vejam bem, o empirismo britânico, ele entende que a razão, os sentidos, podem me falsear a realidade, podem me falsear a verdade. Então, eu devo confiar unicamente nos fatos empíricos, naquilo que eu constato pela observação, e não meramente na minha razão. É o chamado ver para crer, que se a gente for fazer uma comparação a título de brincadeira com uma expressão moderna, deturpando só um pouquinho. E no caso dos racionalistas, o racionalismo, ele prevê o contrário. Ele prevê que os meus sentidos podem me enganar, que aquilo que esses fatos que eu observo ao meu redor podem me levar ao erro. Então ele vai buscar, esse movimento irá buscar a verdade unicamente pelo uso da razão. O principal expoente do racionalismo, e o fundador, inclusive, desse movimento, é o filósofo francês René Descartes, que ele chega a uma verdade indubitável, que é o cogito ergo sum, penso logo sou, traduzido, eu diria equivocadamente, por penso logo existo. Então, esse cogito ergo sum, penso logo sou, está acoplado também à questão da existência de uma coisa pensante, de uma coisa extensa, uma coisa material, e de um Deus transcendente. São esses 3 pontos básicos em Descartes. O Spinoza, ele vem logo depois do Descartes. Ele é um leitor de Descartes, um estudioso de Descartes. Ele vai dar continuidade a esse pensamento do Descartes. Então, quando a gente pensa no Spinoza, no que ele nos diz, nós temos de pensar nesse mundo que mudou drasticamente no decorrer de todo o século XVI, que encontrou uma primeira resposta em René Descartes, com racionalismo, que é a busca de um método para se encontrar uma nova verdade, a verdade que seja realmente verdadeira. E Spinoza se encontra nesse contexto. Ele pega a filosofia do Descartes e encontra logo uma dificuldade inicial. Qual é? Eu tenho, entre a coisa pensante e a coisa extensa, uma linha limítrofe muito bem definida por Descartes. Entre a coisa material e entre a coisa pensante, a res extensa e a recositas. O Descartes procurou sanar essa dificuldade excluindo os animais de terem uma alma e colocando a alma humana se ligando ao corpo por meio da glândula pineal. Mas é uma coisa que realmente deixa muita dificuldade na filosofia de Descartes. Spinoza, ele há de pegar
essas três coisas que o Descartes colocou e transformar numa só. A resistência, a recósitos e esse Deus transcendente, do qual o Descartes nos fala. Para Spinoza, são partes de uma única coisa. Que coisa é essa? É a substância. Em Spinoza, nós só temos um único ser. Né? Não dois ou três. Um único ser, que é infinito, ele é eterno. E esse ser, tá, ele vai chamar da substância, uma única substância. Esta substância, por sua vez, terá infinitos atributos, dos quais Descartes muito bem determinou dois deles, que é o pensamento e a extensão. Aliás, os dois únicos que nós, seres humanos, somos capazes de observar, de perceber, que é o pensamento e a extensão. Mas o fato de nós só conseguirmos perceber dois atributos dessa substância não significa que essa substância tenha somente dois atributos. Em verdade, ela tem um número infinito. E, por sua vez, cada um desses infinitos atributos possui também um número infinito de modos. Bem, em vídeo anterior, eu já andei falando sobre essa questão. Eu queria, no entanto, partir do próprio livro. Caiu uma folhinha, com licença. Do próprio livro do Spinoza, que, aliás, o leitor brasileiro há de encontrar várias traduções em português da obra de Spinoza, né? Da obra completa, vale a pena a leitura. E também uma sugestão, esse livrinho meu aqui, Reflexões Filosóficas, uma pequena introdução à filosofia, que, aliás, apesar de eu não falar especificamente de Spinoza no mesmo, o capítulo 4, Esboço de Comentário a Kant, seria muito interessante de ser lido para contextualizar essa problemática. É um livro que eu indico para quem gosta de filosofia. Mas voltemos à ética de Spinoza. Eu quero pegar uns trechinhos aqui para fazer uns pequenos comentários. Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Quando, logo na primeira página de um dos principais livros de Spinoza, que nós temos a Ética, e com certeza o principal seria a Ética, mas temos também o Tratado Teológico Político, importantíssimo. Então, ele abre, logo na parte primeira, de Deus, nas definições, definição 1. Me permita, eu vou fazer uma pequena leitura. Por causa de si, entenda aquilo cuja essência envolve a existência, ou, em outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Veja, são as primeiras linhas, é assim que ele abre a Ética, seu principal livro. Repare que ele coloca aqui, na essência, tá, você tem a existência da substância. A existência passa a ser uma qualidade desta substância. Isso vai aparecer novamente, logo à frente, só um instante, por favor, aqui, na proposição 7, tá? Pertence à natureza de uma substância existir. Uma substância não pode ser produzida por outra. Ela será, portanto, causa de si. Quer dizer que sua essência envolve necessariamente sua existência, ou que pertence à sua natureza existir. E uma última leitura, por favor, não vou tomar muita paciência do ouvinte lendo. Na proposição 8ª, toda substância é necessariamente infinita. Demonstração. Uma substância que possui um certo atributo não pode deixar de ser única e pertence à sua natureza existir. Logo, será de sua natureza existir como finita ou infinita.
mas não pode ser finita, pois deveria ser limitada por outra da mesma natureza, que também deveria necessariamente existir. Haveria, pois, duas substâncias de um mesmo atributo, o que é absurdo. Logo, ela existe como infinita. Por que eu quis ler isso? Porque é assim que o Spinoza abre a ética quando ele quer nos falar de haver uma única substância. Ele, dentro do conceito desta substância, ele coloca a necessidade de sua existência. Isso não é novo, muito pelo contrário. Veja, vamos deixar claro, eu gosto muito de Spinoza, me parece que as ideias filosóficas dele são muito produtivas e muito interessantes. Mas ele se baseia, no início da sua ética, em um conceito que possui uma falha, e uma falha muito grande. Na verdade, eu até fiz uma anotação aqui em algum lugar. Está aqui. Tá? Trata-se do argumento ontológico, tá? De Santo Anselmo. Santo Anselmo nasceu em 1033 e faleceu em 1109. Veja bem, o argumento ontológico, ele prevê que da essência eu posso atribuir a qualidade da existência. E ele é usado como prova da existência de Deus. Pois bem, logo por onde é que caminhamos? Assim, por que da existência de Deus? Porque no conceito de Deus, uma criatura boníssima, perfeitíssima, tá? O conceito teológico de Deus, se ele não tiver a existência, ele não será um ser totalmente perfeito. Como é que eu vou chamar alguém de perfeito se essa perfeição carece da sua existência? Pois bem, logo ainda um dos contemporâneos de Santo Anselmo fez uma crítica severa ao argumento ontológico. Qual foi? O da ilha perfeita. Eu posso imaginar uma ilha perfeita, mas não necessariamente essa ilha perfeita existe. E a contra-argumentação de Anselmo foi que a ilha, neste caso, é algo contingente e não necessário. Contingente é aquilo que pode ou não existir, mas o fato desta ilha existir ou não afeta o demais, não afeta o seu próprio conceito. Mas Deus não. Deus seria necessário. Ele obrigatoriamente teria de existir. Dentro do conceito de Deus, se ele não existe, isso afetaria a sua essência. Bem, me parece que a melhor refutação do argumento ontológico, ela foi formulada séculos depois pelo filósofo Immanuel Kant. Quando ele se coloca que a razão, ela pode, por meio do argumento ontológico, falar-nos da possibilidade da existência, mas não comprovar essa existência. Que a existência de algo não pode ser uma qualidade deste algo. Eu tenho esse sofá aqui no qual eu estou sentado, ele tem diversas qualidades. Tá? Agora, quando eu falo de Deus, eu tenho esse conceito de Deus, eu posso falar que ele é boníssimo, que ele é perfeitíssimo, como ideia, mas não é cabível, tá? Enquanto qualidade, eu colocar a existência como necessária ao seu conceito. Há somente a possibilidade desta existência. Bem, voltemos. Como eu estava explicando ainda há pouco, tá, o argumento ontológico,
muito interessante, foi proposto por Santo Anselmo, resgatado por vários outros pensadores, dentre os quais René Descartes e Spinoza. E a principal crítica que se pode fazer é que não posso obter a existência de algo, e sim somente a sua possibilidade. Uma ideia de algo, ela me dá somente a possibilidade de existência. A existência não pode ser uma qualidade presente a essa ideia. Mas, ainda dentro da ética de Spinoza, um outro comentário que eu gostaria de fazer, estamos num momento polemizando, logo no início, se a gente for ao axioma 3, curtinho, por favor, eu vou ler. De uma causa determinada, segue-se necessariamente um efeito, e, ao contrário, se nenhuma causa determinada é dada, é impossível seguir-se um efeito. Veja, eu estou pegando essas partes porque a ética é toda encadeada. Ele dá uma proposição, uma definição, e na sequência da outra, que depende da primeira, outra que depende da segunda, outra que depende da terceira. Então há um encadeamento de ideias. Eu estou pegando as primeiras ideias para mostrar que há algumas incongruências no início, o que vai desarticulando a sequência. Sem momento algum querer fazer uma crítica que desabone de alguma forma o pensamento de Spinoza. Não. Tá? Mas sim as bases em que o mesmo está vinculado na tentativa de prová-lo. Tanto não há uma prova definitiva que você tem outros filósofos, outros pensadores que seguem caminhos diversos. Bem, a questão aqui que eu acabei de ler, da causa e do efeito, que de uma causa determinada segue necessariamente um efeito, me lembra um pensador posterior, em inglês, David Hume. Hume, ele lembra bem que eu posso observar um objeto, eu posso observar esse objeto, tá, se chocando contra esse objeto. Depois, eu posso observar a ação que esse segundo objeto terá. Por exemplo, vir e cair aqui. Mas o que eu observo é só o primeiro objeto e depois a ação do segundo objeto. Não me é possível observar na natureza algo que se chame de causa ou algo que se chame de efeito. Simplesmente se observa a sucessão de fatos. Eu tenho o fato A, depois eu tenho o fato B. E a crença de que sempre que surgir o fato A, eu terei o fato B. Mas isso não passa de uma crença, porque nos é impossível, como seres humanos, observar na natureza a causa ou o efeito, e sim simplesmente a sucessão dos fatos, numa ordem temporal. E daí a crença advinda que, dado um determinado fato, teremos na sequência o fato seguinte. Mera crença, psicologismo. Isso em David Hume. Não irei adentrar em outros pensadores dentro dessa problemática, não nesse momento presente. Bem, dito isso, voltemos então ao filósofo Baruch Spinoza. Há essas dificuldades. Agora, eu expliquei em outro vídeo, mas gostaria de finalizar, pois não tenho certeza se o ouvinte viu o outro vídeo. Seria interessante que visse, porque eu explico melhor a questão específica do Spinoza, enquanto que neste aqui eu estou problematizando a questão do Spinoza. São ideias bem distintas. Quando eu falo em substância para Spinoza, eu entendo que tudo ao nosso redor faz parte de um único corpo, de uma única criatura, que Spinoza chama de Deus. Consequentemente, para Spinoza, não existe um Deus transcendente, não existe um Deus criador. Deus faz parte do todo, não existe nem criação, nem criador. Deus é o todo. Nós somos parte do corpo de Deus. Eu que aqui falo,
você que me escuta, tá? A máquina pela qual você está me escutando, seja um celular, seja um computador, tá? Tudo isso é parte integrante do corpo de Deus. Deus teria tanto a parte referente aos nossos pensamentos, a coisa pensante, que Descartes falou, tanto as coisas materiais à nossa volta. Portanto, Deus não é um ser externo à criação. Ele está dentro da criação. Ele é um ser imanente à criação. Ou, dito de outra forma, Deus é a própria natureza, é o todo. Por isso que Spinoza é um filósofo, em geral, dos quais os cientistas, e os cientistas adoram Spinoza, porque quando você estuda a natureza, você está, em verdade, estudando a Deus. As leis que você descobre na natureza são as leis imutáveis de Deus. Eu entendo que há uma profunda religiosidade e misticismo presente ao pensamento de Spinoza. E não uma religiosidade que prevê um Deus transcendente, como alguns retratam, com barba longa, branca, ou como vários programas de televisão, filmes, procuram retratar Deus nos visitando, conversando com outros personagens. Se houvesse de fato uma criatura toda poderosa aqui entre nós, ele seria tudo menos Deus, e seria limitado. Não seria ilimitado, ele não seria onisciente, ele não teria como tudo saber, porque ele está limitado a um corpo, a um momento espaço-temporal. Poderia haver uma criatura toda poderosa? Sim, a ficção científica está aí. Nós temos inúmeras obras de ficção científica que colocam seres superpoderosos, inclusive alguns que se auto-intitulariam deuses. Há, inclusive, quem afirme que os deuses do passado, do Egito ou de Roma, de fato existiram. Há obras, tá, na televisão, no cinema e em livros, que dizem que seriam seres extraterrestres que teriam ocupado o papel de deuses aqui na Terra. Se tal ocorreu ou não, não sei, mas sei que se tais deuses existissem, tá, hoje, tá, eles seriam criaturas, tá, se não terrenas, extraterrestres, mas criaturas. Jamais, tá, Deus na concepção forte do termo. Tá? E o que o Spinoza nos proporciona é uma visão diferente de Deus. Diferente para nós, no mundo ocidental. No Oriente, nós encontramos coisas semelhantes, visões semelhantes de Deus. É uma visão mais forte, é uma visão que carece de antropomorfismo, que carece de paixões ou emoções, que carece de arbitrariedade nesse Deus. Né? Então, pessoal, aqui nesse vídeo, meu objetivo foi, como eu já disse ainda há pouco, apresentar algumas dificuldades, algumas objeções, algumas problematizações em relação ao pensamento de Spinoza. No mais, lembro novamente que se trata de um pensador importantíssimo e que influenciou a diversos outros pensadores, inclusive contemporâneos a nós. Olha, muito obrigado pela presença e até nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo.